Prezados alunos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e vamos acompanhar o conceito dessa aula ali. O tópico que eu venho apresentar para vocês aqui é um conceito chamado termodinâmica. Nomes na física, na química, na biologia são estranhos, complicados ou até mesmo complexos. Quando você vai fazer uma análise de uma palavra desconhecida, quebre a palavra e tenta compreender as partes dela. Vamos pegar aqui como exemplo, me acompanhe na tela. Termodinâmica. Termo está relacionado com temperatura. Dinâmica está relacionado com movimento. Opa, então temos ali uma certa temperatura em movimento, uma temperatura em trânsito, certo? Então conseguimos associar. Muitas vezes você lendo um nome fica algo estranho, mas quando você faz essa segmentação, fica de mais fácil compreensão, ok? Então temos isso como característica inicial para essa aula. Então assim, podemos descrever esses sistemas por meio de variáveis como pressão, volume, temperatura, calor, entropia. Vamos ver detalhadamente cada um desses conceitos. Bom, primeiro deles, pessoal, temos ali a ideia de volume, que é a quantidade de espaço ocupada por um corpo. Assim, objetos de maneira pequena, como uma bola de tênis de mesa, ocupam um volume pequeno, em comparação com uma bola de futebol, que tem um espaço maior. Então, aí conseguimos compreender a ideia do volume. Temos a ideia também da pressão, que indica a força aplicada por unidade de área. Imagina quando você vai usar uma faca para cortar uma carne. Se estiver bem afiada, você vai conseguir ter assim, uma área de contato pequena, mas a aplicação da força é pontual. Então aí você consegue fazer o corte. Se você usar a faca de lado, você já não vai conseguir fazer o corte, já não tem pressão suficiente para isso. Vamos pegar mais um conceito. Aqui, ó, temperatura mede o grau de agitação térmico das moléculas. Então, quanto maior for a temperatura, analisando de maneira atômica, os átomos se movimentam muito mais. Quando a temperatura acaba sendo pequena, então os átomos já não têm tanta mobilidade para estar se movimentando, ok? Então conseguimos vincular isso. Dentro desse conceito, podemos acrescentar também a ideia de calor, que é a energia térmica em trânsito, que sempre vai do componente mais quente para o componente mais frio, certo? Então, isso até acaba sendo definido como lei zero da termodinâmica, que é uma estruturação fundamental que temos ali. Vamos avançar até a nossa próxima tela? Temos ali então um conceito que é a entropia, uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem ou a aleatoriedade de um sistema físico. Vamos tentar compreender como que funciona isso. Essa desordem que ele acaba abordando é uma bagunça, vamos dizer assim. Então você vai ter uma agitação que ela não está travada num espaço. Você tem liberdade onde esses componentes conseguem estar se movimentando muito. A alta temperatura vincula isso. Então, quando você tem uma temperatura menor, você não tem tanta liberdade de movimentação dos átomos, então eles acabam se movimentando de maneira um pouco mais restrita. Com a temperatura elevada, então você não tem um espaçamento tão pequeno, aí você tem um sistema mais desordenado. E aí podemos pegar como referência uma estrela, onde a temperatura é elevada, os átomos que compõem começam a estar se movimentando de maneira muito ampla, em virtude da sua temperatura, comparado com o planeta, onde você tem uma estrutura de temperatura muito menor. Então, você tem assim até uma coerência maior nessa situação do planeta, porque assim você tem condições onde os átomos conseguem estar fazendo uniões, como é o caso da água, diferente do que ocorreria numa estrela onde isso é impossível, ok? Então, vamos voltar à tela novamente? Temos aqui um outro conceito, que é a entalpia, que é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias, que pode ser alterada mediante reações químicas.
E aqui eu trago um exemplo para vocês ali. Quando você vincula a mistura de água com a cal virgem, o que acontece? Então você tem uma temperatura em elevação, começa até a ferver. Isso está vinculado aos conceitos que você tem dos componentes iniciais que acabam sendo misturados. Então você consegue perceber a liberação de energia no ambiente, numa reação que chamamos de exotérmica, ok? Então temos essa característica aonde conseguimos estar vinculando esse conceito. Novamente, vamos à tela? Então, temos aqui o nosso primeiro quiz. Vou fazer a leitura com vocês ali. É uma grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade molecular de um sistema e está associado ao seu número de configurações ou microestados, ou seja, de quantas maneiras as partículas, átomos, íons ou moléculas podem se distribuir em níveis energéticos. Essa definição corresponde à pressão, temperatura, entalpia ou entropia. Então, uns minutinhos aí para vocês copiarem.
Bom, aqui podemos verificar toda a liberdade desse sistema. Então, estamos falando aqui da entropia, ok? Então, assim, vamos então ali para a nossa próxima tela. Então, temos aqui os conceitos que já vimos em aulas anteriores, mas é importante frisar. Então, temos ali uma transformação que a gente chama de isobárica, ocorre quando a pressão é constante, ou seja, ela não muda com o passar do tempo. Quando temos uma transformação que apresenta o volume constante, então temos 3 nomes que a descrevem, que a transformação pode ser isométrica, isocórica ou isovolumétrica, certo? Então esse é o conceito que temos ali, que representa o volume constante. Já uma transformação isotérmica apresenta a temperatura constante. Percebam os nossos 3 gráficos. No gráfico A, temos aqui que o volume ele acaba não se modificando. Então, estamos trabalhando ali com uma transformação isovolumétrica. No segundo gráfico, aqui na letra B, percebam que a pressão se mantém constante. Então, temos uma transformação isobárica. No gráfico C, temos ali uma curvatura, onde está ocorrendo a variação da pressão e do volume, mas a temperatura está estabilizada. Então, transformação isotérmica. Então, esses os conceitos que temos dentro dessa temática. Avançando, temos aqui então um segundo quiz. Vou fazer a leitura com vocês. Relacione as transformações gasosas com as suas devidas classificações. Primeira, gás sendo comprimido por um êmbolo, mantendo sua temperatura constante. Segundo, gás sendo aquecido em um recipiente de volume invariável. Terceira, gás sofrendo aquecimento dentro de um recipiente com volume variável e pressão constante. Então, uns minutinhos para que vocês venham copiar isso aí no caderno de vocês.
O importante aqui é que você consiga estar fazendo essa verificação com o conceito, certo? Então, assim, lembrando que uma transformação isobárica preserva a pressão constante, uma transformação isovolumétrica mantém o conceito do volume constante e uma transformação isotérmica mantém a temperatura constante. Dado as devidas sequências de casos com as situações que temos ali, então a resposta acaba sendo a letra C, ok? Tendo isso como referência, avançamos para a nossa próxima tela. Então assim, mais um quiz. No gráfico abaixo, o trecho que representa uma isoterma é representada no trecho. Então assim, verificando o gráfico, representado pelo volume na parte de baixo, eixo da vertical é a pressão, e você tem aqui do ponto A até o ponto B, que está situado mais abaixo e mais à direita, você consegue ter um caminho relativamente curvo. Do ponto B para o ponto C é uma reta que avança verticalmente para cima. Do ponto C para o ponto A é uma reta que avança na horizontal, conectando os dois pontos. Então, um tempinho para vocês copiarem o gráfico e me darem a resposta aí.
Percebam que aqui, quando trabalhamos com uma transformação que ele está abordando, que é uma isoterma, percebam que você vai ter a curvatura no sistema, representado ali com o avanço do ponto A até o ponto B, certo? Temos então a letra A como resposta. Então assim, avançando aqui, vamos pegar ali a ideia da energia interna. O que acontece? Quando começamos a avançar, quando você tem aumento da temperatura, a mobilidade dos átomos começa a ficar cada vez maior. Então isso é uma coisa que vamos avançar gradativamente. Quando você tem essa agitação, você pode estar vinculando isso a um determinado sistema. E nesse sistema você pode realizar trabalho, que é um conceito que vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas assim, o que acontece? Vamos estar vinculando isso com o conceito da temperatura. Você vai ter gases que estarão atuando e não é uma partícula ou um componente ou um átomo, você tem milhares deles em atuação. A reação que ocorre é uma reação em cadeia. E essa equação que eu vou trazer para vocês aqui da energia cinética vai estar vinculando esses constituintes. Então vamos ali à equação que vocês vão conseguir perceber um pouco melhor do que eu estou dizendo para vocês ali. A equação ela é definida assim, ó, como U, que representa a energia interna desse gás, representado com a grandeza de joules. Tendo aqui também a letra EC, que é a representação da energia cinética, também em joules. Temos aqui N, que representa o número de mols, onde temos que isso é uma das grandezas fundamentais da física. Temos R, que é a constante universal dos gases, certo? E temos a temperatura absoluta. Detalhe, precisa obrigatoriamente estar em Kelvin. O que estaremos relacionando? Então ali, ó, número de mols, constante de gases e temperatura, para que conseguimos obter a ideia da energia interna, ok? Vamos então à nossa próxima tela. E mais um quiz ali sobre as grandezas que estão associadas à energia interna de um gás. A equação que não está associada a essa grandeza, então eu quero saber dessa vez o que não está. Olha o que aparece ali, o número de mols, o número de partículas que compõem o sistema, a constância do gás envolvido, os conceitos de volume envolvido ou a temperatura envolvida no sistema. Dessa vez eu quero que não está envolvido com a equação. Um tempinho para vocês pensarem a respeito.
Aqui, o que é importante é você verificar o que não apresenta na equação. Eu vou colocar a equação aqui para que vocês consigam perceber melhor o que está acontecendo. Percebam que na equação aparece a grandeza, o número de mols, então a letra A pertence. A letra R, que é a constância do gás, então a letra B está correto. Se a gente for analisar o T, que representa a temperatura envolvida, a letra D está correta também. Então a letra A, B e D participam da equação. O que não participa é o volume, você não tem a grandeza V que está indicada aqui. Então aí temos que a errada é a letra C, ok? Tendo isso, avançamos para a nossa próxima tela. Então assim, temos uma outra situação onde foi desenvolvida a equação de Clapeyron e ela vai estar envolvendo alguns componentes. A equação dos gases, inicialmente, com mais essa nova estrutura da energia deles, onde vinculamos P, que é pressão, V, que é volume, N, que indica número de mols, R, que representa a constante dos gases, e T, que representa a temperatura. Então, todas elas integram a equação que chamamos de Clapeyron, ok? Então, vamos à nossa próxima tela. Temos aqui, no conceito da termodinâmica, as máquinas térmicas que acabam compondo o sistema. Voltando um pouquinho lá no conceito da Revolução Industrial, tivemos ali uma grande utilização desse tipo de situação, a tradicional Maria-Fumaça, que é conhecida aqui no Brasil. Mas os motores foram evoluindo com o passar do tempo, certo? Que podemos ver ali na imagem à direita. Temos uma representação assim mais interna dos motores, aonde podemos ver aqui nessas estruturas aqui mais abaixo, aonde você tem pistão, válvula, vela, que acaba interagindo a ideia do motor de combustão interna, certo? Então são os conceitos que conseguimos estar trabalhando. A termodinâmica trouxe essa evolução, que veio principalmente com a ideia da Revolução Industrial, que daí expandiu o conceito de maneira generalizada. Avançando um pouquinho mais, então assim, temos a ideia de um pouquinho da história, onde temos ali que em julho de 1698, Thomas patenteou a primeira máquina a vapor. Sua função era retirar excesso de água de minas de carvão. A essa máquina foi dado o nome de Amiga dos Mineiros. Então assim, justamente pelo fator de você ali ter componentes de água que inundavam, para manter a segurança, era necessário uma bomba que tirasse aquela água de lá. Então esse foi o primeiro componente que veio a participar dessa estruturação da termodinâmica. Não havia nem sido definido termodinâmica ainda. Vamos avançar ali um pouquinho mais. Essa máquina, então, foi repensada e evoluiu com o passar do tempo, aonde tivemos ali principalmente Thomas e James Watt, que trouxeram os componentes das máquinas térmicas como símbolo da primeira revolução industrial. Então, assim, temos ali um conceito que já está bem evoluído em comparação com a nossa primeira imagem que tivemos ali. Evoluindo, então, tivemos mais ali algumas situações onde Julius propõe que a energia de um sistema fechado é constante e esse princípio favorece o equivalente mecânico de unidade de calor. Opa, então você está conseguindo converter energia térmica em trabalho ou vice-versa, você consegue estar tendo esse suporte. E aí o que acontece? James Joule, então, estudou o trabalho realizado por um gás quando se expande o calor gerado quando se comprime. Então, assim, e determinou que a quantidade de trabalho necessária para gerar uma quantidade determinada de calor, então, tem a ver com a energia térmica e também a energia mecânica que compõe o sistema. Então, temos ali um pouquinho, brevemente, essa parte histórica, só para entender um pouquinho a concepção que teremos na sequência. Então, temos aqui o que eu já havia comentado com vocês, ali da Lei Zero da Termodinâmica, foi instaurada a primeira lei, foi instaurada a segunda lei e depois se deram conta que tinha algo mais fundamental, que acabou sendo jogada ou transferida como Lei Zero da Termodinâmica. Então, você tem um conceito mais básico desse sistema, onde você vai ter um conceito de equilíbrio térmico. Certo? Então isso é uma noçãozinha mais básica que temos ali. Avançando, temos então aqui mais um quiz para vocês ali.
A lei zero da termodinâmica é lei fundamental que permite dar sentido aos conceitos de temperatura. De maneira simples, podemos definir que a lei zero é como, vamos lá, a sustentação das máquinas térmicas. Letra B, a eficiência das máquinas térmicas. Letra C, a tendência de se manter o equilíbrio térmico. Ou letra D, a dissipação do volume térmico. Então, uns momentinhos para vocês copiarem a questão aí.
O importante, quando abordamos aqui a lei zero da termodinâmica, é você manter a ideia de um equilíbrio. Isso é fundamental. Por isso foi caracterizada como lei zero, que é mais primordial do que as demais que vêm na sequência. Avançando para a nossa tela, então temos ali que a resposta que dá um suporte de maneira mais adequada é a letra C, ok? Então, assim, o que eu digo para vocês, o que viemos a estar trabalhando ao longo desse conceito da termodinâmica é trabalhar um pouquinho do conceito dos gases, um pouco da história e reforçar um pouco a ideia que temos ali da lei zero da termodinâmica. Então, eu venho agradecer a participação de todos vocês e nos vemos num próximo momento. Um grande abraço e até a próxima aula.